Módulo 5. Sistemas de medição da ANEEL. Nosso grupo é composto por Rian Nunes, Lucas Velten e Wanderson Souza. Objetivos do módulo: estabelecer requisitos mínimos para medição das grandezas elétricas, apresentar os requisitos mínimos para a especificação dos materiais, estabelecer procedimentos fundamentais para que os sistemas sejam instalados e mantidos dentro dos padrões e verificar que as disposições estejam de acordo com a legislação vigente. Conteúdo modular. O módulo é composto de 5 seções. Seção 5.0 Introdução. Seção 5.1 Aplicabilidade. Seção 5.2 Especificação dos sistemas de medição. Seção 5.3 Implantação, inspeção e manutenção dos sistemas de medição. Seção 5.4 Leitura, registro, compartilhamento e disponibilização das informações de medição. Disposições gerais. A distribuidora deve manter equipe de profissionais autorizados para atuação no procedimento de medição. A distribuidora deverá disponibilizar a documentação de habilitação dos envolvidos na medição. A distribuidora deve criar um programa de treinamento de suas equipes e profissionais. Aplicabilidade. Objetivo. Essa seção identifica a abrangência e as responsabilidades dos agentes que estarão submetidos aos procedimentos e especificações do sistema de medição. Abrangência. Deverão ser realizadas as medições e as coletas de dados referentes, quando couber, ao faturamento, à qualidade de energia elétrica, às cargas do sistema de distribuição, aos estudos de previsão de demanda, às curvas de carga e à apuração das perdas técnicas. Para atendimento desses requisitos, os dados medidos e coletados deverão ser: demanda em kW para faturamento dos encargos relativos ao uso do sistema de distribuição para acessantes em baixa e alta tensão e subgrupos AS, montantes de energia em kWh para fins de faturamento para todos os acessantes, parâmetros para cálculo de indicadores de qualidade de energia nos pontos pré-definidos e armazenados em memória de massa contendo kWh e kVAr para levantamento de curvas de VRMS para conformidade de tensão. Nas unidades consumidoras, os dados medidos e coletados deverão incluir kVAr para o grupo B de forma opcional e kVAr e excedentes de reativo para o grupo A. Responsabilidades. Os equipamentos de medição de consumidores cativos são de responsabilidade da distribuidora. Os equipamentos de medição de consumidores livres, independente da responsabilidade financeira, a distribuidora será proprietária e fará manutenção. Demais acessantes. Os demais acessantes são responsáveis técnica e financeiramente pelas inspeções ou adequações do sistema de medições para faturamento de suas conexões ao sistema de distribuição. Especificações do sistema de medição. Objetivo: tem como critério a especificação do sistema de medida de energia elétrica utilizado nas instalações do sistema de distribuição. A metodologia foi considerado separadamente o sistema de medição de uso permanente implantados e utilizados de forma contínua e definitiva, e de forma temporária, utilizados eventualmente para atendimento às solicitações do consumidor. Requisitos técnicos mínimos para o sistema de medição. Os projetos do sistema de medição devem ser elaborados de modo que permitam mais facilidades na manutenção, calibração e substituição de componentes dos painéis de medição.
Os painéis de medição devem ser aterrados diretamente no sistema de aterramento das instalações. As caixas ou cubículos de medições deverão possuir grau de proteção IP referente à norma ABNT, correspondente nas condições de instalações do equipamento. Os sistemas devem ser fechados com látex, de modo que permita a visualização de qualquer indício de violação. Para os consumidores cativos de alta tensão, o sistema de medição pode ser instalado do lado de baixa tensão do transformador, levando em consideração a relação de perdas do transformador. Requisitos técnicos mínimos para os equipamentos de medição. Os equipamentos de medições devem ser aprovados pelo Inmetro. Os medidores aprovados devem ser lacrados e possuírem rastreabilidade, conforme regulamentação do Inmetro. Os medidores devem possuir mostra digital com pelo menos 6 dígitos para leitura local, senha de segurança para permitir o acesso apenas aos usuários autorizados. Os medidores devem registrar pelo menos as seguintes informações: energia ativa, energia reativa e demanda do consumidor. Requisitos mínimos para o sistema de medição. Para os requisitos técnicos mínimos de equipamentos de medição de consumidores especiais, livres e centrais geradoras, assim como no caso de conexão entre distribuidoras, deve-se observar as orientações e as responsabilidades estabelecidas nos procedimentos da rede. Conexão entre distribuidoras. Caso os MUD contratado no ponto de conexão entre distribuidoras seja inferior a 1 milhão de watts, o sistema de medição pode ter as mesmas especificações do sistema de medição do consumidor cativo conectado ao grupo A. E quando o necessário medir a inversão do fluxo de potência. Para o caso do anterior, a distribuidora acessante é a responsável técnica, inclusive, pela coleta dos medidos. Conexão de centrais geradoras. Caso a central geradora de energia elétrica não comercialize energia, o sistema de medição pode ter as mesmas especificações do sistema de medição do consumidor grupo A, acrescido da funcionalidade de medição em 4 quadrantes, quando houver exportação de energia para a rede de distribuição. O sistema de medição é de responsabilidade financeira exclusiva do acessante. A distribuidora é responsável técnica, inclusive, pela coleta dos valores medidos, devendo os procedimentos serem estabelecidos por meio do acordo operativo. Os custos com leitura, implantação, operação e manutenção do sistema de medição destes agentes devem ser cobrados via encarregados de conexão. O sistema de medição instalado a partir de 1º de janeiro de 2011 deverá ter as mesmas especificações do sistema de medição do consumidor do grupo A, conforme tensão no ponto de instalação do sistema e, quando necessário, medir a inversão do fluxo de potência. Implantação, expensão e manutenção dos sistemas de medição. Objetivo: essa seção define as responsabilidades e procedimentos para os agentes envolvidos nas atividades de implantação, inspeção e manutenção. Diretrizes gerais. O processo de implantação dos sistemas de medição é constituído por várias etapas. Os processos de inspeção e manutenção são constituídos das atividades de verificação, calibração e reparação de defeitos. Os agentes devem arquivar os dados referentes às leituras dos medidores, aos boletins de ocorrência, aos relatórios de inspeção e de manutenção. Implantação dos sistemas de medição. Responsabilidades das distribuidoras para com todos os consumidores. Efetivado o pedido de fornecimento, a distribuidora cientificará quanto à obrigatoriedade de instalação pelo interessado. Fornecer e instalar às suas expensas os medidores e demais equipamentos de medição. No caso de fornecimento de energia elétrica destinada à iluminação pública, efetuado a partir do circuito exclusivo,
A distribuidora deverá instalar equipamentos de medição sempre que julgar necessário ou quando solicitado pelo consumidor. Definir normas de segurança a serem seguidas na instalação e vistoria ou comissionamento dos sistemas de medição nas instalações das unidades consumidoras. Arcar com os custos de telemedição ou gerenciamento pelo lado da demanda, GLD, quando a instalação desses equipamentos for necessário em interesse da distribuidora. Inspeção programada ou solicitada em sistemas de medição. Responsabilidade da distribuidora para com todos os consumidores. Desenvolver diretamente ou por prepostos as atividades de inspeção nos sistemas de medição, arcar com o ônus e desenvolver diretamente ou por prepostos as atividades necessárias à rastreabilidade dos padrões de trabalho junto aos organismos metrológicos. Quando aplicável, obedecer às normas e regulamentos de segurança, atender aos pedidos de inspeção nos sistemas de medição. Nas inspeções solicitadas pelo consumidor, a distribuidora deverá informar com antecedência mínima de 3 dias úteis. Responsabilidade de todos os consumidores. Acordar com as distribuidoras as datas das inspeções solicitadas no sistema de medição. Permitir livre acesso à instalação dos sistemas de medição das unidades consumidoras de pessoal ou preposto credenciados da distribuidora. Estabelecer acordo para cumprimento das normas e regulamentos de segurança. Arcar com custos decorrentes da inspeção feita por sua solicitação. Arcar com os custos pelos danos causados aos equipamentos de medição. Manutenção de sistemas de medição. Responsabilidade das distribuidoras para com todos os consumidores. Arcar com ônus de desenvolver diretamente ou por preposto as atividades de manutenção. Arcar com ônus e desenvolver diretamente ou por preposto as atividades necessárias à rastreabilidade de padrões de trabalho junto a organismos metrológicos. Sempre que possível, estabelecer de comum acordo com os consumidores as datas programadas para a realização das manutenções nos sistemas de medição. Quando aplicável, obedecer às normas e regulamentos de segurança. Para com os consumidores livres e para com os demais acessantes, deve-se observar o dispositivo disposto nos procedimentos de rede. Responsabilidade dos consumidores. Informar a distribuidora a necessidade de manutenção no sistema de medição quando constatar qualquer defeito ou problema. Permitir o livre e fácil acesso às instalações das unidades consumidoras de pessoal ou preposto credenciados da distribuidora para a realização das manutenções. O consumidor deverá informar a distribuidora a necessidade de manutenção corretiva quando verificar defeito ou problema de medição. Ao término da manutenção, a distribuidora deverá realizar os seguintes procedimentos: lacrar os pontos do sistema de medição cujos lacres foram rompidos, enviar ao consumidor, no caso de substituição de medidor ou equipamento auxiliar de medição, por meio de correspondência específica. Elaborar os relatórios de manutenção. Boa tarde.
O objetivo dessa seção é estabelecer todos os procedimentos básicos para a leitura, o registro e o compartilhamento e a disponibilidade das informações de medição de grandezas elétricas. Os critérios gerais, eles são tratados as medições permanentes e de campanha para o faturamento, planejamento da expansão do sistema e distribuição de qualidade de energia dos agentes. A leitura dos medidores de energia elétrica, essa medição dos consumidores deve ocorrer por meio de leitura local ou remota dos medidores instalados. No caso de leitura local, o consumidor deve assegurar o fácil acesso dos profissionais. Poderá ser realizada visualmente a partir dos mostradores, dos medidores ou por intermediário da utilização de leitores ou programadores. A distribuidora também deve orientar os consumidores sobre os corretos procedimentos quando da leitura local. No caso da leitura remota, a distribuidora deve fornecer a infraestrutura necessária para a realização das leituras, incluindo instalação e configuração dos equipamentos de medição. E excepcionalmente, no caso da leitura remota de consumidores livres e especiais, a responsabilidade financeira pela infraestrutura será dos consumidores. Sobre a leitura dos sistemas de medição para o faturamento, é necessário que os valores das grandezas medidas sejam lidos em conformidade com o disposto nos procedimentos de rede, para que o ONS e a CCEE possam desempenhar suas repetidas funções de apuração dos encargos, de uso dos sistemas de transmissão e distribuição e de contabilização de energia elétrica. Sobre o tratamento das informações, a distribuidora deve estar preparada para disponibilizar, no mínimo, umas seguintes informações, que é a demanda de potência ativa e reativa, o consumo de energia elétrica ativo e reativo e o fator de potência. Os medidores de energia elétrica que atuam no fornecimento de informações, eles devem ser atualizados de 5 em 5 minutos, que é a potência ativa e reativa. O prazo de registro de informação e medição, a distribuidora ela é responsável em armazenar os históricos de leitura e de faturamento referente aos últimos 60 ciclos consecutivos e completos. Para facilitar, eles têm que fazer um banco de dados para disponibilizar melhor a consulta pelos consumidores e pela ANEEL. Disponibilização das informações de medição. As informações armazenadas nesses bancos de dados das distribuidoras devem ser disponibilizadas para estudos em tempo real, ou elas têm que ser transferidas quando solicitadas para a ANEEL. A distribuidora ela tem que disponibilizar no mínimo 13 últimos históricos de leitura para consulta no tempo real, para fins de fiscalização pela ANEEL e para consulta dos consumidores. As distribuidoras devem garantir em seus sistemas de divulgação e informações de medição a confidencialidade dos dados cadastrais dos agentes, por meio de segurança. E as distribuidoras também devem armazenar os dados provenientes de medição para o planejamento da expansão do sistema. Tais dados terão que ser comparados com os indicadores de conformidade estabelecidos pela ANEEL e devem ser disponibilizados para os consumidores. A nossa conclusão foi que para qualquer dado sobre o sistema de medição é necessário o armazenamento dos dados de acordo com os padrões para os fins do consumidor e da empresa. E todo o processo feito pela empresa será de livre acesso para os consumidores, para que assim tenha transparência. Ou então a empresa mostrará esses dados quando a ANEEL pedir. Assim, guardando os dados cadastrais do consumidor por conta de segurança. E ela deverá
Esse módulo deverá produzir todos os processos para os agentes responsáveis estarem cientes com suas tarefas.